a Bíblia? Então vamos lá para Daniel capítulo 10, e nós vamos ler, 6, desculpe, Daniel capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim, Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste o decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos ao rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. O nome dessa conferência, desse congresso, é Lugares Altos. Enquanto eu orava sobre o que falar aqui, o Senhor falou no meu coração, fale sobre oração. Eu tenho 11 sermões sobre oração. Eu falei, eu falo sobre oração, Jesus, tranquilo. Só que eu quero um sinal. Quando você tem uma vida de oração, você fica chato, fica metido. E você começa a pedir coisa a Deus que não é normal. Eu quero chegar lá na igreja e ver que é para eu falar de oração. E eu fui entrando aqui, meu amigo missionário Júnior Negueb, cadê ele? Está aqui sentado. Estava cantando, Pai Nosso. E eu falei com o povo ali dentro, ali, ó, aí o sinal aí de Deus, ó. Está sendo cantado sobre oração. Quem quer viver em lugares altos aqui? Precisamos orar. Muitas pessoas são impressionadas com o carro que o outro dirige, com a roupa que o outro tem, com a forma que o outro fala, mas aquilo que mais me impressiona numa pessoa é a oração dela. Coisa que eu mais gosto é de falar assim, irmão, ora. Só de ouvir alguém orar 2 minutos, a gente já consegue saber, não é julgar, mas é ter um panorama da caminhada daquela pessoa com o Senhor. Muita gente é boa para falar para os homens, mas péssima para falar para Deus. Outro dia um homem falou comigo, eu estou decepcionado. Eu falei, por quê? Porque um dos autores do mundo mais conhecidos veio ao Brasil, e eu fui ouvi-lo pregar, e a fala dele é fraquíssima. Mas quando ele falou, vamos orar no final, o auditório tremeu. Nós preferimos ser tapeados, enganados, seduzidos por bons sermões, do que por pessoas que falam bem com Deus. Vamos ter uma surpresa chocante no céu, ao chegar lá e descobrir que quem sabe, os Lucinhos da vida, que falava para o povo, e que pregava diante do povo, é boca dura para falar com Deus. Orar não é importante, é a coisa mais essencial da vida humana. De todas as atividades que fazemos na terra, nada é mais importante que orar. Vir para a igreja não é mais importante que orar. Pensa alguma coisa, evangelizar não é mais importante que orar, pregar o evangelho não é mais importante que orar, simplesmente porque quando você ora, você está cumprindo o propósito para o qual você nasceu, você está voltando ao Criador, nós estamos nos voltando para o Senhor. Orar é tudo de mais importante que precisamos fazer na vida, e um dia sem orar, é um dia perdido. Diga comigo, um dia sem orar, é um dia perdido. Lugares altos, na minha concepção, é viver uma vida de oração. Orar é tudo que Deus está nos chamando para fazer em 2016. Não estou pregando isso aqui por causa do nome da conferência, esse é um hábito diário da minha vida. Deus fez uma guerra para poder me ensinar a orar. Pensa na ginástica que eu dei em Jesus. Pensa na canseira que eu dei no Filho de Deus, para Ele me treinar, para eu ser um cara de oração. Você não pode imaginar o trabalho que eu dei para o Filho de Deus, e agora o trabalho que eu estou dando para os meus filhos. Porque meus filhos voltaram às aulas essa semana, mas eles ficaram agora 2 meses de férias. Eu levantava de manhã lá em casa, estou vendo o Davi jogando no computador, e a Emily fazendo o que todo adolescente faz, enfiada com fone de ouvido no ouvido, negociando lá na internet. Você aqui, vocês já oraram hoje? Arranca esse satanás da orelha aí e vai orar. Ih, pai, sai.
Saco não! Debaixo desse telhado aqui vai orar. Mas será que Deus aceita assim, essas orações forçadas? Ó, Deus eu não sei não, mas aqui debaixo desse teto, tocou funk, rebola. Tô mandando orar! Senhor Jesus, tô orando porque meu pai está falando aqui na minha cabeça. Você sabe por que eu faço isso com eles? Por causa de uma das centenas de frases de oração que Deus me deu. Sabe uma frase de oração que Deus me deu? Ore como disciplina, até que se torne um prazer. Ore com raiva, ore com ódio, ore com vontade de bater em quem criou a oração, mas ore. Orar é tão importante, que você não tem que ir. Ó, gente, tem 3 coisas na vida que você não tem que fazer quando tiver uma... Eu falo isso pregando para casais, infelizmente não tem só casais aqui, então você solteiro vai escutar. Sexo, oração e exercício físico, você não pode fazer no dia que quiser. Você tem que fazer sempre. Fazer sem tempo, fazer corrido, fazer com raiva, fazer cansado, fazer querendo bater no outro. Ai, pastor, eu estou tendo 3 relações sexuais no ano, mas é porque eu prefiro com qualidade. Você é gay, você me perdoa, mas você é um homossexual. Tá? Ai, pastor Luciano, eu não faço exercício porque a minha vida é muito corrida. Vá para os infernos. Porque depois você morre aí e fica dando canseira em todo mundo. Podia ter se cuidado. Eu vim aqui para Brasília, vou pregar 16 vezes. Coisa número 1 que eu pus na minha mala: meu tênis para correr. Tá bom que eu vou ficar pregando aí, vou ficar morrendo. E orar! Ai, meu Deus do céu. O dia que Jesus conseguir rachar a nossa cabeça e enfiar dentro de nós a urgência da oração, velho, você vai viver em lugares altos. Lugares altos. De vez em quando vem uns idiotas perto de mim. Outro dia eu preguei numa cidade no interior de Minas, acabei de pregar, 3 jovens com a prancheta, vestidos de branco. Pastor, sim, fomos enviados pelo pastor Zé das Couves, lá da igreja Choreme Cantas, lá, e queremos saber qual é o segredo do amado irmão para um ministério tão lindo. Eu sentei no chão para rir. Não é uma metáfora, eu sentei. Eles ficaram tão ofendidos. Pastor, assim o senhor nos ofende. Eu falei, gente, você... Jesus, sério mesmo, vocês estão... Isso não é uma pegadinha, cadê o Sérgio Malandro? Isso é mentira que vocês estão fazendo. Não tem segredo. O segredo sabe qual é? Orar. Como é que o amado irmão está casado há 21 anos? Muita oração, muito cartão de crédito. Pastor Lucinho, e esses sermões que você tem? Como é que você bola esses sermões? Orando. No reino de Deus nada acontece sem oração. As mãos de Deus, fala comigo, as mãos de Deus podem todas as coisas, mas só a oração controla a mão de Deus. Então olha aqui isso aqui, ó. Isso aqui é seu casamento. Aqui está a mão de Deus. Ferrou seu casamento. Mas se você orar, se o demônio do WhatsApp for embora da sua vida, e você dedicar 5 minutos a orar por dia, quem sabe a mão dele não vem aqui para cima, e aquilo que era um divórcio certo, vira uma segunda lua de mel. Quem sabe? Se orarmos, há uma esperança. Se não orarmos, sua empresa fica amigo do contador, você vai precisar. Se orarmos, pode ser que o nosso casamento fique de pé. Se não orarmos, fica amigo de um advogado fiel. Se orarmos, pode ser que o nosso ministério vai para frente. Se não orarmos, como diz a pastora Anitta, prepara, porque vai vir um escândalo, vai vir uma luta, vai vir um problema, e o que Satanás mais gosta de fazer com a gente é isso. E você não está preparado? Por quê? Porque não ora. Gente, eu não estou falando aqui de orar na hora de dormir. Eu não estou falando de orar na hora que você vai fazer uma prova. Eu não estou falando de orar pela comida. Vai dormir? Senhor Jesus. Jesus cutuca o Espírito Santo e fala assim: hã?
Espírito Santo fala assim, John não sabe de nada. Mas não é você que entende língua estranha, poxa, me fala. E vai os dois consultar o pai, mas ninguém sabe o que foi pronunciado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de entrar para um quarto. Eu estou falando de dobrar o seu joelho. Eu estou falando de pegar esse objeto chamado celular e mandar para o quinto dos infernos. Eu estou falando de dar para Deus a chance de mudar o nosso dia. Orar é dar a Deus a chance de reescrever um script que estava ferrado já para a nossa história naquele dia, e Deus tem a oportunidade de mudar a nossa cabeça, de mudar nossas decisões, de mudar nossas motivações, de mudar nossa vontade, de mudar nossos filhos. Orar é trazer o céu para a terra. Orar é entrar dentro da despensa de Deus e se apoderar de tudo que é dele. Orar é parar de viver o natural e começar a viver o sobrenatural. Orar é ficar cansado dessa vida normal, comum. Orar é pegar o elevador da fé e subir até a presença dele. Orar é ir para o céu antes de ir para o céu. Ai, o dia que eu for para o céu vai ser tão legal. Pena que você só vai para o céu no dia que você morrer. Eu vou todo dia, porque quando eu pego o elevador da oração e aperto o botão e eu digo, Pai nosso que estás no céu, cheguei. Orar é largar essa vida lazarenta, 5 minutos. Orar é deixar os seus fardos aos pés da cruz. Orar é virar uma pessoa super no meio de um monte de gente normal, comum, ordinária. E essa história que eu li é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Por quê? É a única história bíblica de um herói, de um homem que pagou um preço alto por sua vida de oração. Eu preciso que você entenda que se você não ora, você não está incomodando muito o diabo. Mas se começar a orar, Satanás vai levantar pessoas para te perseguir. Olha o que fizeram com Daniel. Fizeram uma CPI, levantaram a vida do cara, olharam o histórico do computador dele, perguntaram à secretária dele quantas vezes ele te cantou, fizeram tudo. As compras de cartão de crédito, não tinha nada. Eles falaram assim, só podemos pegá-lo na lei do seu Deus. O cara não tem um erro. Onde é que foram achar o erro? 3 vezes ao dia, mesmo ocupado, mesmo correndo, mesmo sendo praticamente o segundo homem do império, ele orava. Você não tem desculpa pela sua vida corrida. Sabe o que Martinho Lutero dizia? A minha vida é tão corrida, que eu não posso começar essa correria todo dia, sem gastar pelo menos 2 horas em oração. Na verdade, quanto mais corrida, mais tem que orar. Sua vida é light, não precisa de orar não. Mas você está corrida, irmão, frita para a oração, senão você vai fazer o besteira no meio dessa correria. E aí, Daniel promulgaram um decreto. Olha o decreto. Quem orar a qualquer Deus durante 30 dias vai para a cova. Ah, eu amo a Bíblia. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, ele disse, conversa com a minha mão, enquanto eu vou ali conversar com Deus. Tá bom, que eu vou ficar aqui parado, porque assinaram um decreto. Olha para mim, assinaram um decreto para que eu e você não tenhamos uma vida de oração disciplinada. O diabo dá a mãe dele, vou repetir, o diabo dá a mãe dele, para não te ver firme em oração. Porque uma pessoa que ora, vou cantar um hino velho, que eu ouvi a minha avó cantando, Vó Maria. Vó Maria morreu, já tem uns 25 anos, ela dizia, ela fazendo pé de moleque que eu gostava, e ela na cozinha cantando, oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Daniel fez o que? Então foi orar, porque era o seu, fala comigo, costume. Só quem está acordado agora fala assim, costume. Você já aconteceu com você, de você ir para a rua trabalhar ou para a escola e falar assim, gente, eu escovei dente hoje? Já aconteceu com você? Escovar dente se tornar tão parte de você que você escovou sem ver. Já aconteceu isso com alguém aqui? Ou só comigo, gente? Sangue de Jesus. Não tem isso em Brasília, não? Direto acontece, fala, gente, eu fiz isso. É nesse nível de costume que Deus quer colocar a oração na nossa vida, virar parte da gente, igual se fosse mão, cabeça, sobrancelha. Deus está querendo fazer oração ser algo tão comum e tão real e tão do dia a dia que você não vive sem orar.
Fala comigo, eu não posso viver sem orar. A Bíblia diz que era o seu costume, orava. E ele orava voltado para Jerusalém, no seu quarto, as janelas viradas para lá, ele se ajoelhava e orava 3 vezes ao seu Deus, agradecendo. O maior presente que um pai dá para uma mãe é orar. A melhor coisa que eu faço para a Patrícia é orar. Um dia eu sentei com ela e falei, Pá, você já viu homens mais bonitos que eu? Ela falou, toda hora. Agora me pergunta se eu já vi mulher mais bonita que você. Eu falei, já. Sabe o que me impede de te trair, meter um chifre na sua cabeça? Não é que você é a mais gata, e não é que eu sou o mais gato. É que quando eu dobro o meu joelho, Cristo me faz voltar para você. Então quando eu não oro, as chances de você entrar para o Chicago Bulls aumentam. Será que o meu pastor está precisando de um auxiliar que não ora? Um idiota que vem para o púlpito falar besteira? Será? Será que Brasília está precisando de mais um crente que vive só com a meia dúzia de versículos que decorou? Será que na sua casa está precisando de alguém que não ora? Eu não oro não, mas eu sou aquela pessoa assim, sabe, que a gente vamos levando a fé, e aí as coisas vão acontecendo, e o Senhor é conosco. Outro dia eu levantei, eu gosto muito de orar de madrugada, cheguei na cozinha assim, rapaz, bom dia. Eu tinha dormido pouco, ela falou, ó, deixa eu te dar uma dica, você é muito branco, você está com olheira, você fica orando de madrugada, aí durante o dia, além da olheira, você fica abrindo boca na cara dos outros. Eu falei, Pátio, sabe como é que eu fico quando eu não oro? Eu fico sem educação. Homem quando não ora fica grosso e pornográfico. E mulher quando não ora? Fala igual uma desgraça. Quanto mais uma mulher está falando, menos ela orou. Chatice é algo totalmente ligado à falta de oração. Quanto mais chato uma pessoa está, menos ela buscou a Deus. Quanto mais boa, bonita ela está, mais ela deixou as angústias dela diante do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Como você não ora para desovar seu lixo diante de Deus, você acaba desovando ele com os homens. Lugar de ser chato é em oração. Deus, estou aguentando mais. Deus, eu vou matar um. Ah, Jesus, eu estou ficando doido. Jesus, aí você deixa o lixo lá e sai do quarto de oração assim, ó, como uma deusa. Mas por que as mulheres estão chatas com força? Mas é com força. Gente, os homens me procuram e falam, pastor, as mulheres estão reclamando que a gente não quer casar. Não é, é que elas estão chatas. Então a gente só quer pegar, dar uns beijos, umas negociadas e ir embora. Porque que trem falando na cabeça da gente, a gente morre. Falei para a Patrícia, falei, você me quer descansado, dormindo 8 horas, mas carnal e pornográfico? Ou com sono e abrindo boca e com olheira, mas cheio de Jesus? Ela nem olhou para mim e falou assim, enfia a madrugada orando aí que eu não quero saber de homem grosso e carnal e pornográfico dentro de casa não. Quando você não ora, você faz um desfavor para a sociedade. Eu vou orar, eu oro todos os dias 1 hora. O meu celular geme, toca, chega o WhatsApp, chega bomba, chega o Obama, liga todo mundo, liga o pastor Márcio, liga o Zé Neto, liga o mundo! Vai ligando! Pastor Lucinha, é agora, tem que responder agora, é em 10 segundos, 9, 8, vai para os infernos! Sabe o que é o nosso grande problema hoje? No fim do dia a gente respondeu todos os idiotas, e o único que não podia ficar sem resposta, a gente deixa ele de babaca. Todo idiota que te manda uma mensagem, você responde. Todo e-mail, tudo. E o Senhor, gente, a primeira coisa que foi quebrada quando o pecado entrou no mundo, qual foi? Jesus parava o carrão dele, a Ferrari do lado de Adão, falava, entra aí Zé, vamos passear em Balangabês nós dois. E os dois davam peão no jardim. Quando o pecado entrou, a primeira coisa que acabou, os passeios, os diálogos. Quando Cristo entra na vida de alguém, primeira coisa que é ressuscitada, os diálogos com Deus. Sabe o que Charles Spurgeon dizia? Uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. Quem sabe a falência da sua vida de oração simplesmente mostra que você não entregou a sua vida a Jesus ainda. Eu não sei o que uma pessoa que não ora vai fazer no céu,
Porque orar, o céu não é montanha russa, gospel, mar da doideira punk, pista de skate dos apóstolos, não é isso. O que é o céu? Sabe o que é o céu? Falar com Deus. A pessoa não tem costume de falar com Deus aqui, mas quer ir para o céu, não sei para quê. Chega lá e vai ficar lá. Ih, Deus, beleza? Nossa, bem mais quente que eu esperava. Nossa, e essa roupa doida aí, hein? Que é isso? Então, vamos ficar aí a eternidade, mas o papo acabou, Senhor. O texto diz que Daniel foi jogado na cova, sim ou não? Preste atenção no que eu vou te falar. Os leões morderam Daniel? Hã? O problema de Daniel não eram os leões, eram os sátrapas. Daniel estava mais em perigo fora da cova do que dentro. Adivinha por que os leões fecharam a boca na cova? Porque ele abriu a boca no quarto. Quem abre a boca no quarto, fecha a boca na cova. Cova não é lugar de orar, cova é lugar de adorar. Mas como a gente não tem uma vida de oração, a gente quer orar na hora que os problemas vêm. Na hora que os problemas vêm, não é hora de orar, é hora de adorar. Vamos lá? É hora de adorar. Não tem um versículo na Bíblia que diz que Daniel orou na cova, porque ele já tinha orado tudo no quarto. É lá no quarto que você prepara. Vou pregar 16 vezes aqui no carnaval. Você acha que a gente produziu espiritualmente esse carnaval hoje? Há quantos dias eu e minha equipe estamos orando e jejuando por esses dias? Nós brasileiros temos essa coisa assim de, temos que resolver agora, então vamos fazer agora. A gente deixa tudo para a última hora. É um dos aspectos mais abomináveis da cultura brasileira. É coisa terrível. Como é que nós somos? A gente não ora. Vem um problema, quer orar em 7 dias o que não orou em 7 meses. E fica ligando para todo mundo, põe nos grupos. Gente, orem, que a casa caiu. Orem, em nome... Se você usar esse ícone mais uma vez, o Zuzenberg vai te ligar e falar, você está usando muito aí. É assim que nós somos ou não é, gente? Uma geração treinada para pedir oração e não para orar. Nós temos que orar. Deus está chamando a gente hoje para orar. Sabe qual é o título mais lindo que o senhor pode ter na vida? Alberto, homem de oração. Jaqueline, mulher de oração. Lucinho, homem de oração. Casa caiu, caça alguém de oração. Qual foi a última pessoa que te pediu oração? Sabe por que as pessoas não pedem oração para a gente? Porque não vê o poder de Cristo na nossa vida. A oração que Daniel fazia no quarto o protegeu na cova. Os leões, não diz a Bíblia que os leões tirou a fome, não. Diz a Bíblia que Deus fechou a boca. Imagina os leões com fome, querendo abrir a boca e não podia. Chegar perto de Daniel fazendo, ai, se eu te pego. Por que eles fecharam a boca? Porque ele abriu. O capeta não respeita quem não ora. Satanás não tem medo de apóstolo, vice-deus, de filho de pastor, não tem medo de pregador que grita, não tem medo de gente que fez seminário teológico. Satanás chega num ambiente, ele procura uma coisa só. Tem alguém aqui de oração? Tem não? Aí ele canta o corinho que ele mais gosta. Ele olha e diz assim, está dominado, está tudo dominado. Pode ser crente de 250 anos de oração, o capeta não respeita quem não ora. O que faz um demônio tremer, gente? Orar. O que dá diarreia na pombagira? Oração. Outro dia eu vi um crente falando, que o demônio apareceu lá, eu peguei o revólver. Só se for para matar sua progenitora que deu à luz um jumento. Armas dessa terra são para enfrentar os problemas dessa terra, mas no mundo espiritual nós temos que usar armas espirituais. E a Bíblia diz que Daniel saiu da cova. No outro dia de manhã o rei chegou lá, todo triste. Daniel, servo do Deus vivo, será que Deus te livrou dessa presepada? Olha a resposta desse homem de 70 anos de idade. Daniel tinha uns 70 anos nessa época. Ó rei, vive eternamente. Daniel não estava com raiva do rei. Daniel sabia que o problema não era o rei, não era nada. Ele estava sendo provado. Ele orou uma vida inteira para no final da vida ver a recompensa de uma vida de oração.
Se eu e você não orarmos, quando nós chegarmos nos nossos 70, no nosso 80, no nosso 90, nós vamos ser velhos e velhas depressivos, triste. Mas eu com 70, 80, eu quero ser o Zé Pequeno de Jesus, pôr o terror nos leão. Leão tremer quando me vê, mas meu Deus do céu, esse homem eu não consigo comer ele, meu Deus. O sátrapas passar mal. Você tem que entender uma coisa, quando você começa a orar, os inimigos da oração se levantam. Fala comigo, os inimigos da oração. Quem são eles? Hoje o grande inimigo da oração é a internet. É a internet. Eu não estou falando da casa de ninguém, estou falando da minha. Fica todo mundo absurdado. Uma geração que fica o dia inteiro online. O dia inteiro online. Quando foram procurar Daniel, como que eles encontraram ele? Orando. Encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. O maior presente que um pai dá para um filho na terra, no mundo, é o filho abrir a porta do quarto, pai, e o pai está de joelho orando. É o maior presente que se dá para um filho. Há uns tempos atrás, um filho meu começou a me fazer raiva. Eu falei assim, ó, eu vou te punir da pior maneira. Vai tomar meu celular de novo? Eu falei, não, vou parar de orar por você. Se eu parar de orar por você, um dia, você vai ver a casa cair. Aí foi lá na mãe, ô mãe, conversa com o pai, para o pai não parar de orar. Posso falar uma coisa para você, Delícia? Você que está aqui, filho. Por que você está confiando tanto na oração do seu pai e da sua mãe? Pai e mãe têm um hábito assim, geralmente eles morrem. 100% das, saiu agora a pesquisa, 100% das pessoas morrem. Havia uma pequena margem de erro, mas foi corrigida e constatou 100%. Eu fui fazer o velório de uma menina lá em Belo Horizonte, que o pai matou a mãe. O pai não cristão, a mãe cristã, a mãe foi para o shopping, o pai desconfiado que ela estava traindo, só que não estava. Quando ele chegou em casa, o pai pegou uma faca de cozinha e matou a mãe. Quando eu chego no cemitério, a Luísa, com 18 anos de idade, umas 2.000 pessoas no cemitério. Quando ela me viu de longe, olha a frase dela: Pastor Lucinho, e agora? Quem vai orar por mim? Eu falei, sei não. Outro dia eu estava andando na rua, eu vi um mendigo. Gente, eu estava com as contas na mão. Quando você está com as contas na mão, você não pensa em Deus, você está atribulado. E eu passei, o Espírito de Jesus falou assim comigo: filho, sabe por que ele está do jeito que está? Nunca subiu uma oração por ele diante de mim. Eu voltei e falei, amigo, nunca ninguém orou por você, eu vim aqui orar. Quando eu comecei a orar, ele começou a chorar. Se a gente orar, nós vamos mudar a história desse mundo. Olha algumas dicas simples sobre a oração para você. Primeiro, planeje sua vida de oração com pelo menos 24 horas de antecedência. Se você sabe que amanhã você vai correr muito, levanta mais cedo, pensa no horário depois do almoço, se vira. Não levanta no dia e fala assim, como é que eu vou fazer para orar hoje, é que eu tenho tanta coisa para fazer. Orar é importante demais para você deixar para decidir no dia. Por exemplo, sábado eu vou pregar 5 vezes. Eu já planejei como é que eu vou fazer. Hoje eu só prego uma, foi mais fácil. Você tem que pensar na frente. Segundo, tem um lugar de oração. Se você puder, tenha. Eu construí na minha casa um quarto de oração, 50 metros quadrados. E eu pus lá na porta assim, tenda do encontro. Aqui, oração vem antes de diversão. Eu entro lá dentro, eu grito, eu choro, eu rebolo, eu caio no chão com Jesus, eu faço poema, eu faço coração. A gente tem lugar na casa da gente para fazer cocô, para guardar o carro, para guardar o cachorro, mas a gente não tem lugar para orar. Eu estou fazendo uma casa nova para mim agora, está sendo reformada. Eu contratei uma arquiteta de 38 anos de profissão e disse para ela, quero um quarto de oração. Ela falou para mim, já fiz quarto de crente, já fiz casa de crente, casa de pobre, casa de rico, casa de jogador de seleção, casa das pessoas mais ricas de Belo Horizonte. Em 38 anos de profissão, nunca ninguém me pediu um quarto de oração. Eu falei, então está aqui o primeiro. E ela é espírita e ela está impressionada que eu vou desperdiçar um cômodo para orar. Mas não tem nada. Você quer uma televisão? Não. Você quer uma cadeira? Não. E o tapete? Só para ele converter, minha senhora, eu não quero. Eu quero uma parede plotada com o mapa do mundo para eu orar, um escrivaninhozinho assim com a Bíblia aberta, não quero caneta, não quero computador, não quero nada, lá é só orar. E eu vou meter um adesivo assim na porta assim, melhor cômodo da casa,
entre e descubra por quê. Tem um lugar para orar. Outra coisa, fecha a porta e não atenda ninguém. E avisa o povo, estou indo orar. Para parar o povo de ficar te enchendo a paciência. Porque Jesus falou, entra para o quarto e fecha a porta. Fechar a porta tem um motivo para fechar. Outra dica para orar. Evite orar antes de dormir e procure orar pela manhã. Olha a oração do Pai Nosso como é que é, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você pede isso 11 horas da noite. O pão nosso de cada dia nos dá. Ah, eu já comi hoje. Gasolina você põe antes ou depois da viagem? Hã? Então procure orar no início do dia, para você ter força. Outra dica, peça ajuda do Espírito Santo para começar a orar. Todas as orações quem dá para a gente é o Espírito Santo. Sabe como é que eu falo? Todo início de oração meu parece reza. Eu falo, Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Me ajuda a orar, me dá a oração. Sabe qual assunto, sobre qual assunto eu mais oro? Eu oro sobre a oração. Eu fico falando com Deus sobre orar. Deus, estou aqui para orar, mas hoje eu estou tão cansado para orar, mas eu queria falar para o Senhor que eu vim, tá? E eu estou aqui, e eu não estou sabendo nada que eu vou falar, mas eu vim. E eu queria falar para o Senhor que eu assim, não sei orar, mas eu estou aqui. E eu falei com o Senhor que eu vim orar, mas não falei com o Senhor que eu vim orar bonito. E eu estou aqui, tá, Jesus, me ensina a orar. Porque um dia os apóstolos falaram, ensina-nos a orar. Então eu vou ficar aqui falando com o Senhor sobre orar. E ao falar com Deus sobre orar, você já está orando. Deus não quer que a gente ore bonito, Deus quer que a gente... Ore! Ore, até suas palavras sumirem e suas lágrimas falarem por você. Ore até você se perder em oração, porque na verdade é aí que você se encontra. Ore para ver se essa alma sua desabafa. Não é um marido, nem uma esposa, nem uma promoção que vai tirar essa zica da alma. É você chegar lá e falar, Jesus, olha, eu não estou legal. E eu vim aqui orar. 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 Outra dica sobre oração. Evite orar e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Senhor Jesus, estou orando. Alô, oi. Não, eu estou falando com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, orar fazendo a lista do que tem que fazer durante o dia. Orar é muito importante para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Viu, irmãs, que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo? Homem, não precisa nem te falar isso aqui, porque não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa, conte a Deus sobre o seu dia. Fala com Deus, hoje o trem está russo. Eu tenho que ir lá no centro, eu tenho que não sei o quê, eu vou fazer um exame, eu vou conversar com fulano, me ajuda. Fala para ele do seu dia. Outra dica, diga frases que representem aquilo que você quer de Deus. Não ore e fala assim, tem gente que não sabe orar. Deus, eu quero casar. Você não falou nada. Sabe como é que você ora? Senhor, o Senhor viveu 33 anos nessa terra sem uma esposa. O Senhor sabe o que é dormir todo dia só com Deus. O Senhor é demais, mas eu estou querendo alguém além de Deus. E o Senhor não teve esposa e filho para eu ter. Tem misericórdia de mim. Eu sei que eu sou chato, eu sei que a minha boca fede e que eu torço para o Flamengo, mas me ajuda. Cite a Bíblia. Você quer pegar Deus quando você estiver orando? Cita a Bíblia para Ele, porque a tua palavra diz, hein, Deus? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu dia, mas tu não serás atingido. Foi eu que escrevi, não. Outra dica, ore mesmo triste, cansado ou em pecado. Eu falei uma frase um dia que os crentes ficaram horrorizados. Eu prefiro estar em pecado para orar sobre o meu pecado do que não ter pecado e não orar. Eu prefiro ir orar para falar com Deus do vacilo que eu tomei do que não ter feito vacilo nenhum e não falar nada com Deus. Eu prefiro chegar diante de Deus e fazer igual o cara lá do templo. Senhor, tem misericórdia dessa mula. Eu fiz de novo. Oh, raiva. Eu prefiro ir orar para falar isso com ele do que não orar. Netflix o dia inteiro, séries. Por que você não ora? Porque eu não preciso. Outra coisa, cante. Quando você estiver orando, cante. Geralmente eu oro todo dia 1 hora. Os primeiros 20 minutos eu canto. Os segundos 20 minutos eu faço meus pedidos. E os terceiros 20 minutos, irmão,
é metralhadora de Jeová, é língua estranha, rebolar, cair no chão, e deixa o mistério vir, o edredom de Jeová cair para cima de você. Estou falando de mim, não precisa fazer igual não. Mude a sua posição física, fica de pé, levanta, ora, esfrega a cara na parede, não fica orando deitado. Senhor, você vai lá em Israel, o povo está orando assim, ó. Eu perguntei para o cara, por que vocês oram assim? Para não dormir. Tenha um diário de oração. Olha aqui o meu diário de oração. Continua o meu departamento de vendas aqui, ó. Eu tenho 10 anos que eu escrevo tudo que eu falo com Deus, tudo que Deus fala comigo, tudo que eu leio na Bíblia, todas as impressões que o Senhor não coloca no meu coração, eu coloco no meu diário de oração. Funciona tanto na minha vida diária, que eu resolvi fazer um diário para as pessoas terem. E é tão maravilhoso porque ele te dá um mapa, um panorama, um diagnóstico da sua caminhada diária com o Senhor. E no fim do ano você tem como ver orações respondidas, oração não respondida, e acaba se tornando o seu grande tesouro na vida. Por quê? Porque quando eu morrer, o grande tesouro que eu vou deixar para o Davi e para a Emily é a história de como o pai deles orou e caminhou com Deus. George Miller deixou um diário com 50 mil orações respondidas. George Miller. E tinha uma oração que não foi respondida, a conversão do filho do melhor amigo dele, que se converteu no velório de George Miller. Já imaginou? Ai, se Deus der para a gente a chance de morrer despedindo, gente, estou morrendo, estou indo embora, está aqui a única coisa que presta na vida do papai. Ah, cadê os lotes? Cadê os carros? Para os infernos, vai trabalhar para comprar. Eu dei tudo para missões. Ah! Aí você vê o povo tudo endemoniar. Você fala, para não endemoniar, lê meu diário aqui, por favor. Ao terminar de orar, outra dica, cala a boca e deixa Deus falar alguma coisa com você. Os cristãos ortodoxos, todo final da oração, eles dão, se eles orarem 10 minutos, eles ficam calados 10 minutos. A gente ora assim, Senhor, eu estou precisando da tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Ai, eu estou tão angustiado, Jesus, eu estou fazendo... Amém. E Deus fala assim... Cala a boca, mas não fica assim, chupando cana. Aleluia. Oh. Cala essa bênção sua. E deixa Deus... Ô pastor, assim, e se as coisas que vieram na minha cabeça foram do capeta? Eu fico impressionado o poder que os crentes dão para o diabo. Nem ele sabe que ele tem esse poder. Se você está orando, está falando com o seu Deus e pede para no final ele falar com você, como é que o capeta entra no meio da ligação assim? Precisamos orar. Se orarmos, veremos o milagre de Deus na nossa casa. Quem que é o milagre na nossa casa? Um jovem da minha igreja chamado Lucas me procurou, Lucinho, eu sou o mais novo da minha casa e eu aprendi a orar com você. Mas eu estou orando pela conversão da minha família, mas ninguém converte. Mas eu li na Bíblia lá em Mateus 18 que precisa de alguém para dizer amém. Que se 2 de vós, e lá em casa não tem 2. Eu falei, mas não tem ninguém crente lá. Falando, não, 3 irmãos, meu pai e minha mãe, tudo arrebentado. E zombam de mim. Eu falei, mas não tem nada, ninguém. Falou, tem o meu hamster, o Fred. Eu falei, tá bom demais. Vai para a sala, como você vai, leva o Fred, ora, fala Deus, conversa do papá. E quando você fala em nome de Jesus, amém, você aperta ele, aquilo é um amém. Ele falou, beleza. Ele foi para a sala, levou o Fred começou a participar. Aí um dia, o irmão dele, não crente, você sabe como é que é irmão, pegou o celular e ficou lá filmando ele, tipo, para zoar. Ai, nosso irmão retardado orando por nós. No meio da oração, o Lucas começou a chorar e falou, Deus, só eu te servir? Só eu orar? E a minha família toda bêbada, toda... Não. Eu quero ver, eu estou aqui de joelhos e eu creio no milagre do Senhor, porque a tua palavra diz, creio no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Amém. Hoje é eu e o Fred, amanhã vai ser eu, Fred, meu pai, minha mãe, meus irmãos, Lazarento, tudo. O menino estava filmando, parou, foi lá dentro, falou, gente, o Lucas está lá orando. O pessoal falou, é normal, ele é doido. Falei, não, não é isso não. O problema não é o Lucas orar. Falou, o que é? É que o Fred também está orando. Sabe o que aconteceu? Hoje toda a família do Lucas é crente. Ele é o menos crente da casa dele. Você sabe o que é isso? Levar a oração a sério.
Quem sabe você já procurou parceiro para fazer sexo, parceiro para fazer negócio, parceiro para fazer viagem. Nunca procurou um parceiro de oração. Nunca na vida. O Fred morreu. No dia que o Fred morreu, eles choraram, falaram, poxa, o segundo crente da casa. Precisamos orar. Estabeleça um tempo mínimo. Eu comecei a orar 15 minutos. Aí Deus me desafiou, depois de um ano orando. Começa a orar meia hora, meu filho. Comecei a orar. Aí o Senhor falou 40 minutos. Eu falei, eu não vou dar conta. Eu tenho uma vida, Deus, eu tenho filho para criar. Começa, filho, a orar 40 minutos. Eu orei 40 minutos uns 5 anos. Um dia Deus falou comigo assim, você não pode vigiar nem uma hora. Eu falei, Jesus, o que o Senhor quer que eu ore uma hora? Tipo, eu vou ser um vagabundo? Eu não vou ter trabalho na vida? Por isso que o povo acha que pastor é bom vivant. O que você está fazendo? Orar. Orar, ninguém considera orar um trabalho. Gente, orar é o trabalho mais difícil e complicado do reino de Deus. Por isso que poucos conseguem. Poucos têm firmeza. Todo mundo quer pregar, quer tocar. Vai orar. Sabe por que oração é tão punk? Porque não dá like na internet. Você nunca viu alguém orando ao Senhor, lendo minha Bíblia, jejuando. As maiores loucuras que podemos fazer por Jesus são aquelas que ninguém vê. Que ninguém vê. Mas o Pai Celeste vê. E Ele te recompensará. Recompensará. Eu posso ficar aqui até amanhã contando os testemunhos que eu tive de oração só ano passado. Outro dia eu cheguei no aeroporto. O voo era 2 da tarde. Eu cheguei 5 para as 2. Mas no caminho eu falei, Deus, eu preciso chegar em casa. Segura esse avião para mim, por favor. Segura, eu não estou te pedindo para poder chegar em casa para jogar Angry Birds, não. É porque eu preciso pregar a tua palavra. Segura. Cheguei no aeroporto com a cara mais de... Fiz o check-in. Entrei dentro do avião. Quando eu sentei, o piloto! Isso não tem na história da aviação mundial. Falou assim, o senhor Lúcio já está entre nós? Podemos ir. Eu chamei a aeromoça e falei assim, eu estou com sede, a senhora me arruma um copo d'água? Sim. Por que o piloto falou meu nome? Não sei. Por que vocês estão esperando até agora? Eu sei. Eu tenho tanta história de oração que é para fazer assim, ódio em você. Deus, eu um dia queria ir no Camp Nou ver o Barcelona jogar com meu filho. Orei isso várias vezes diante da televisão em voz alta com a minha família. Há uns 20 dias atrás eu estava dentro do Camp Nou, vendo Messi, Neymar e eu vou ter que parar que a sua inveja está me atrapalhando aqui. Eu fui pedir o visto americano, entrei no consulado, quando eu saí, o cônsul falou, vou te dar o visto, depois vem pegar. Lá fora eu falei, Jesus, não queria visto de 1 ano não, tá? Isso não presta não, quero de 10. Quando chegou o passaporte da minha casa, sabe como é que estava? Um visto de 1 ano cancelado de caneta e um do lado de 10. Tipo, o Zé me deu o visto de 1 ano, eu orei, Jesus fez o cara ir lá pegar o passaporte e colocou outro visto. Ora, você vai ver sua mulher acalmar, seus filhos desencapetar. Ora, você vai ver sua... Nessa noite eu não consigo falar da urgência e da necessidade que nós temos que orar. Tem tanta frase de oração aqui que eu queria citar, deixa eu só citar e nós vamos orar. Olha aqui, algumas frases que Deus me deu sobre oração, durante muitos anos orando. Orar não é uma bênção, é uma questão de vida ou morte. Nossa estatura diante de Deus é do tamanho da nossa vida de oração. Quando eu chegar no meu futuro, minha oração deverá ter chegado antes de mim para preparar tudo. Orar não é o último recurso dos desesperados, é a primeira reação dos avivados. O único lugar que milagre vem antes de oração é no dicionário. Outra frase, orar é o trabalho mais pesado do reino de Deus. Outra frase, orar é converter-me todos os dias a Jesus. Outra frase, um dia sem orar é tempo demais sem orar. Outra frase, meu Deus, cadê outra frase? Se ninguém lhe pede oração é porque não vem o poder de Deus na sua vida. Dá para saber quando uma pessoa é louca por Jesus só de ouvi-la orar por alguns instantes. Quem não se desespera em oração diante de Deus, se desesperará diante dos homens. Orar é retornar os passeios diários com Deus pela viração do dia. Eu me encontrei nos meus encontros diários com Jesus. Gente, eu era um menino suicida, depressivo e pornográfico. Se eu não tivesse orando,
Eu já tinha metido uma bala na minha cabeça, largado minha mulher, feito alguma besteira nessa vida nojenta. Oração é o que ainda me dá um vislumbre. Eu não entendo pessoas que não oram. Eu não consigo não orar. Eu oro sabe qual é a frase que eu mais falo em oração? Deus, deixa eu falar uma coisa, Senhor. Eu oro todo dia e eu vejo tanto cocô dentro de mim. E se eu não orasse, cara? Eu não dá para entender. Você está achando que é dinheiro que vai mudar a sua vida, seu porcaria? Ei, pai de família! O que seu filho precisa é que você ore por ele. Sua mulher precisa de ver você chorar. Eu falei com Deus um dia, ela me ouviu dizer. Falei, Deus, deixa eu te pedir uma coisa. Se eu tenho que ter alguma desgraça na minha vida, que tenha. Mas a minha mulher não, cuida dela. Ela está triste porque eu disse. Ela ouviu eu falar. Falou comigo, meu filho, essa foi a maior declaração de amor que eu já ouvi. Você falou com Deus que você pode se ferrar, mas eu não. Eu vou encerrar contando uma experiência que a Patrícia teve. A Patrícia leu, esse sermão que eu estou pregando está aqui nesse livro, Loucos por Jesus de Joelhos. É o meu livro sobre que eu falo tudo isso que eu estou falando aqui. E a Patrícia sempre me viu orar, sempre. A gente ia para a Disney, eu largava o Mickey e ia orar. A gente vai para o Rio de Janeiro e eu vou orar. Onde eu vou, eu oro. Eu oro, sempre oro. Aí um dia, aí eu vi que a Patrícia levantou um dia triste. Eu cheguei perto dela e falei, está tudo bem? Os homens têm que aprender que você só pode perguntar isso para a mulher uma vez. Ela estava meio chorando. Mulher chora com coisa boa, coisa ruim e coisa nenhuma. Então, ela falou, tudo bem. Eu falei, não está bem, mas eu não posso perguntar que eu corro risco de morte. Aí eu fiquei na minha. No outro dia, ela não estava bem. No outro dia, ela não estava bem. No outro dia, ela não estava bem. No outro dia, deu 30 dias com essa mulher para baixo. E eu perguntando, está tudo bem, tudo bem? Ela pegou e falou comigo o que aconteceu. Lucinho, há 30 dias atrás eu tive um sonho. Eu vou encerrar com esse sonho aqui. Eu estava numa fila vestida de branco. E eu vi os muros da Nova Jerusalém. E lá na frente, eu vi um homem que ele era ao mesmo tempo velho e novo. Todo lindo. Era Deus. E ele estava recebendo todos nós. E ele fazia festa com todo mundo antes de deixar a pessoa entrar no céu. Só que tinha um negócio que eu achei engraçado. Alguns ele fazia muita festa. Ele ficava 5 minutos beijando a pessoa, jogava para cima, dançava, os dois choravam e riam. Outros ele só falava assim, que lindo que você chegou, pode entrar. Aí foi. Quando chegou a minha vez, Deus falou, ai Patrícia, que gostoso que você está aqui. Fica aqui do meu lado. E eu fiquei do lado de Deus, vendo os últimos entrar. E quando todo mundo entrou, isso no sonho, gente. Ela não teve uma visão, tá? Fica em paz aí com a minha mulher, ela não é essas mulheres. Quando a Patrícia fala que viu um anjo ou que teve um sonho, ela teve mesmo. Aí ela falou que quando ela entrou o último no céu, ela virou para Deus e falou assim, Deus, eu estou maravilhada que eu estou aqui, mas eu tenho uma pergunta para o Senhor. É impressão minha ou o Senhor tratou uns melhores do que os outros aqui? O Senhor só me cumprimentou e falou que bom que eu cheguei. Eu vi gente aqui que eu pensei que o Senhor ia mudar com ele para algum. E eu encerro o sermão dizendo o que Deus falou para Patrícia. E por que ela ficou 30 dias triste. A Patrícia nunca teve uma vida de oração constante. Mas com essa resposta que Deus deu a ela no sonho, ela nunca mais ficou um dia sem orar. Deus olhou para ela e disse, filha, eu recebo as pessoas aqui no céu, com a mesma alegria e entusiasmo, com que elas me recebiam em oração, todos os dias, lá na terra. E ela ficou arrasada. E ela disse, eu não vou chegar no céu, para ser recebida com um joinha. Ele vai fazer a festa, porque todo dia eu vou fazer festa com ele em oração. Eu quero orar. Deus, já sinto nessa noite que vem sobre nós um espírito de oração. E pessoas aqui que não tinham constância na oração vão sair daqui para orar e viver em lugares altos como nunca viveram. E, ai Jesus, olha o que o Espírito de Jesus está me falando aqui. Só os chefes das famílias, fiquem em pé. Só chefe do lar. Pode ser o homem ou a mulher ou os dois, fiquem em pé. Tei na cara si rebeia, cada animará. Xerequi manoserrei batamarabarabalabarabala. Riquebe simode quindahire sindarine quinemeia. Júnior, vem aqui, Júnior.
Venha sobre os líderes das casas um espírito de oração. Venha, venha, venha agora. Toma o coração dessa mulher. Jesus, ensina ela a orar. Ensina esse homem. E que seja contagioso. Que os filhos, os parentes, todos comecem a orar. Transforme nossas casas em lugar de oração. No bairro, no banheiro, no ônibus, em casa, na cozinha. Ensina-nos a orar. Senhor, coloque em cada um desses líderes das casas um espírito de oração. E nós vamos orar até os olhos secar, até a garganta doer. Mas nós veremos os nossos filhos e a nossa geração rompendo no Senhor, sendo loucos por Jesus. E aquilo que hoje não está em conformidade com a tua palavra, vai estar em conformidade. Coloca a sua mão na sua cabeça agora. Diga: venha sobre mim. Diga: venha sobre mim um espírito de oração. Eu quero orar, Jesus, até ficar doido. E ficar doido de tanto orar. Ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Diga: 2016 será o ano que eu vou romper na oração. Eu queria que você se assentasse agora. Agora eu quero convidar quem quer entregar a vida para o Senhor. E o Júnior vai cantar essa música, Pai Nosso que está nos céus. E assim que a gente cantar, nós vamos então todos ser tomados por esse espírito de oração em nome de Jesus. Todos. Mãe, eu vou te dar um recado de Jesus aqui. Se você não orar, você vai passar vergonha de ver a sua filha de 6 anos cobrar isso de você. Mãe, por que a senhora está assim? Já orou hoje? E ela vai te dar um banho de oração. Pai, ore, hein? Senão seu filho vai virar para você e falar: pai, calma, o senhor quer que eu ore por quê? Eu não quero que o Fred ore mais do que eu. Na minha casa eu pus uma regra, sabe qual é a regra? Pode todo mundo orar e jejuar aqui, mas não mais do que eu. Eu sou mestre da oração aqui dentro. E minha família treme. E meus parentes me ligam. E os parentes da minha mulher que não gostavam de mim, que ainda são católicos, eles pegam o telefone e me ligam direto: Lucinho, eu estou te ligando para orar por nós. Ai meu Deus, que a gente ore. Vamos fazer a oração mais importante do mundo agora? A oração de entrega a Jesus. Repete comigo: Senhor, perdoa os meus pecados. Salva-me agora. Escreve o meu nome no livro da vida. Pois com essa oração de entrega, eu recebo pela fé a vida eterna, o Espírito Santo, a regeneração e o perdão dos meus pecados. Em teu nome eu oro. Amém. Outra oração, diga: Deus Pai, eu que já andei contigo, mas me esfriei e me afastei, volto arrependido. Recebe-me, não por um tempinho, para sempre. Eis-me aqui de volta na tua casa, em nome de Jesus. Quem fez uma dessas duas orações pela primeira vez na vida, levante assim a sua mão. Levante sua mão bem alto, pode levantar. Isso, muitas pessoas. Todo mundo que está levantando a mão dizendo: eu fiz uma dessas orações pela primeira vez na vida, fique em pé, por favor. Fique em pé, onde você está, sem vergonha de nada. Pode ficar em pé. São várias pessoas. Você que está em pé, sai depressa do seu lugar e vem aqui que nós vamos fazer mais uma oração por você, confirmando a sua decisão, enquanto adoramos o Senhor. Pode vir aqui à frente, fica bem aqui de frente, meu irmão. Aqui mesmo. Pai nosso que estás no céu,